Boa noite, amados, graça e paz do Senhor Jesus, amém. Convido você a abrir a sua Bíblia, livro do profeta Isaías, capítulo 40. Palavra forte, profeta Isaías. Isaías, capítulo 40, nós vamos ler a partir do verso 18, um pequeno trecho que trata da majestade do Senhor. Isaías 40, verso 18, quem já achou, diz amém. Amém, maior parte achou. Verso 18, com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem, o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja nela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe, e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam, quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nem uma só vem a faltar. Porque, pois, dizeis, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes? Não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém. Glória a Deus, ó meu Deus, meu Pai. Bom é estarmos aqui neste lugar, nesta casa de oração, na Tua presença santa. E humildemente nós nos colocamos e rogamos, abençoe-nos nesta noite, Senhor. Que a Tua palavra possa falar no íntimo de nossos corações, que sejamos ministrados pelo Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém. É fácil errar ao retratarmos Deus. Que ideia pré-concebida você tem de Deus? Será que há algo, alguma coisa, a qual podemos comparar Deus? Será que podemos comparar Deus a um elefante? Grande, forte, né? Será que podemos comparar a um bezerro de ouro, como os israelitas fizeram lá no passado? Estavam acostumados lá no Egito, com aqueles ídolos, fizeram um bezerro de ouro, revestiram, né, aquele bezerro de ouro. Será que podemos comparar Deus a um homem sofrido, descalço? Talvez para tentar representar ali humildade? Será que podemos comparar Deus a uma barra de ouro? Apesar da glória que tem o nosso Deus? Mas o texto que lemos, a começar do 18, com quem comparareis Deus?
Que coisa semelhante confrontareis com ele? Não há nada que possamos comparar, porque Deus não se mistura com a obra criada. Interessante que nas religiões de matriz asiática, algumas delas, né, diz que Deus está em tudo. Deus é a natureza, Deus é a árvore, Deus é a pedra, Deus é o ar, Deus é o fogo. Não, Deus não é nada disso. Deus está acima de tudo isso. E Deus não se mistura com as coisas criadas. Ele é o Criador de todas essas coisas. E nada se pode comparar a Deus. Se você fosse um projetista, um artífice, artífice é o profissional de artes, né? Ou artesão. É aquele que idealiza alguma coisa, projeta e faz. Então o texto aqui, o verso 19, fala do artífice. O artífice funde a imagem. Se você fosse um artífice, como que você idealizaria uma imagem de Deus? Pensa um pouquinho. Há algo que possa representar Deus? O artífice funde a imagem, cobre de ouro, depois fala do sacerdote idólatra, escolhe madeira, uma madeira de boa qualidade, é uma madeira que não se corrompe, e ele faz ali a sua representação de Deus. E depois as pessoas vão lá, e se ajoelham, ou oram àquela imagem, pensando que aquilo é uma verdadeira representação de Deus. O nosso Deus não pode ser comparado a nada. Nosso mundo é majestoso. Tudo que foi feito aqui tem o sinal de aprovação de Deus. E viu Deus que era bom, perfeito. Então tudo tem a assinatura de Deus. Mas nós não podemos adorar a natureza. Nós adoramos o Deus vivo. Aquele que criou todas as coisas. Aleluia. Nós queremos, sim, vitória. Nós queremos, sim, cada dia sermos visitados por Deus, sermos abençoados, né? Mas às vezes nesse mundo também defeituoso, porque o pecado entrou no mundo, e o pecado é que trouxe o mau funcionamento, podemos dizer, né? Alguns termos técnicos diz a entropia, né? O mau funcionamento deste mundo. Mas esse mundo foi criado para ser um mundo perfeito, o mundo de Deus, refletindo aquilo que Deus é, porque Deus é perfeito. Agora, a vitória da fé não é vencer sempre, mas nunca se cansar. Esta é a verdadeira vitória da fé. Esta é a proposta de Deus para nós, seus amados. Então, qual ideia você vem construindo de Deus no seu imaginário? Quem é Deus para você? É só aquela pessoa que você recorre quando a coisa aperta, quando não está bem, né? Será que o nosso Deus é assim? É só para nesses momentos aí? Então eu convido vocês a examinarem um pouquinho aqui o texto profético e comparar este texto com o retrato de Deus que talvez você já tenha formado na sua mente. Primeiro ponto aqui: Deus, realidade que não carece de modelos. Deus, realidade, existe. Não estamos pressupondo. Deus, realidade que não carece de protótipos, não carece de modelos. Por quê? Porque não há parâmetros, não há modelos humanos que se possam comparar a Ele. É o que diz aqui o texto: com quem comparareis Deus? Que coisa semelhante confrontareis a Ele? Nada neste mundo criado, ou fora deste mundo, ou no universo todo. Apesar de toda a beleza, grandeza do universo, das galáxias, dos milhões de estrelas, nada pode se comparar à grandeza deste Deus. O artífice e o sacerdote idólatra são personagens que tentam abstrair a realidade chamada Deus. Portanto, o artífice é o artista que trabalha
a realidade objetiva de Deus. Ele visa construir uma imagem palpável, tangível de Deus. E muitas pessoas hoje no mundo precisam disso. Precisam de um ponto de contato com Deus. Precisa visualizar alguma coisa. Por isso que a idolatria sempre foi algo tão arraigado na vida do ser humano. Então, o artífice, ele quer construir uma imagem tangível, não importa os materiais que vai usar, se é ouro, se é prata, se é gesso, se é bronze, madeira, não importa, mas ele precisa ter ali uma imagem, algo tangível. No entanto, o sacerdote idólatra, ele precisa passar segurança para aquele que está ali diante daquela imagem. E nesse mesmo livro, no capítulo 41, verso 7, diz assim: o artífice anima ao ourives, e o que alisa com o martelo, e o que bate na bigorna, dizendo da soldadura, está bem feita. Então, com pregos fixa o ídolo, para que não oscile. Olha aí, fez o ídolo de metal, colocou sobre uma base de madeira, levantou aquele ídolo, depois ele conforta o ídolo. Aquele ídolo precisa ser confortado, precisa ser pregado, é o sentido ali, né? Mas a palavra é tão interessante que o ídolo precisa ser confortado. Mas o nosso Deus, ele não precisa ser confortado, antes ao contrário, o nosso Deus é aquele que conforta, o nosso Deus é aquele que nos dá força para nós ficarmos de pé. Vêm os ventos fortes, sopram, mas se estamos em Cristo, se estamos confortados por Deus, nós vamos ficar firmes em nome do Senhor Jesus. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aleluia. Essa é a nossa crença, a nossa fé, a nossa segurança nesse nosso Deus maravilhoso. Nosso Deus não precisa ser confortado, porque Ele não é ídolo. Antes, ao contrário, todo o mundo depende dEle para se manter de pé. Artífices, sacerdotes, filósofos, teólogos, escritores estão formando um conceito de Deus na mente das pessoas. Eles estão trabalhando, produzindo material. Você está lá, você está na internet ligado, você está aqui, você está lendo, e você está recebendo informação. Há um escritor, Jack Miles, ex-religioso jesuíta, ele escreveu um livro, Deus, uma biografia. Olha só o atrevimento, Deus, uma biografia. Será que é possível isso? É possível relatar a vida de Deus? Será que não corremos o risco de humanizar Deus? Não corremos o risco de mudar a natureza de Deus? Porque aquilo que nós deveríamos saber sobre Deus já está revelado aqui. Deus já revelou para nós quem Ele é, como Ele pensa, o caráter de Deus, os atributos de Deus, tanto os incomunicáveis como os comunicáveis, tudo está aqui na Escritura, na palavra da verdade. E ninguém tem mais autoridade para escrever uma biografia sobre Deus. Quem é o homem para escrever uma biografia sobre Deus? Quem seriam esses homens que escreveu a Bíblia para escrever sobre Deus? Não seriam ninguém, a não ser que tivesse revelação de Deus. Então o que temos hoje é porque Deus revelou, e Deus teve prazer em se revelar a cada um de nós. Quanto ao sacerdote verdadeiro, o sacerdote verdadeiro é aquele que trabalha a realidade subjetiva de Deus, aquela realidade não palpável, como um pregador, como um pastor, né, como pessoas que trabalham nesta área, realidade subjetiva. Por quê? Porque Deus é Espírito. João 4:24, Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade.
Nós não estamos vendo Deus aqui, mas Deus está aqui pelo seu Espírito. A presença do Senhor está aqui, o Espírito Santo está aqui nesse lugar. Você está sentindo o toque dele na sua vida. Quantas vezes você não consegue conter as suas lágrimas, porque o Espírito Santo está aqui, tocando, falando, abençoando, confortando, consolando, salvando, libertando, abrindo caminhos para a sua vida, porque é assim que o Senhor trabalha nas nossas vidas. Deus é Espírito. O sacerdote verdadeiro trabalha a fé, a subjetividade, e leva as pessoas a colocar a sua vida no firme fundamento. Nós não levamos vocês a colocar a fé em coisas materiais, pontos de contato, nada disso. Quando a fé entra no coração, o pântano movediço vira uma rocha. E aí você passa a crer que realmente Deus é Espírito e Ele está em todos os lugares. Aleluia. Salmista dizia: para onde fugirei da tua face? Ah, se eu descer no mais profundo abismo, tu estás lá. Se eu subir na mais alta montanha, tu estás lá também. Não há como fugir desta realidade chamada Deus. Ele enche todos os lugares, todo o cosmo. Há uma grande diferença entre o sacerdote idólatra e o sacerdote do Deus vivo. Os sacerdotes do Deus verdadeiro remetem as pessoas para o próprio Deus. Esse é o alvo daquele que realmente prega a palavra da verdade. Ele conduz as pessoas para Deus, ele leva as pessoas para Jesus Cristo, porque ele sabe que é Jesus. Age mais ou menos como agiu João Batista, quando descobriu quem era Jesus, e ele declarou: é necessário que ele cresça, e eu diminua. É necessário que ele cresça, e eu diminua. Vocês não precisam me ver como o poderoso homem de Deus, vocês precisam ver Jesus, o poderoso homem de Deus, aquele que opera poderosamente, aquele que só faz maravilhas. Aleluia. Foi Ele quem derramou o seu sangue por nós, que nós tomamos hoje aqui em memória dele. Foi Ele quem entregou a sua vida em resgate por nós, o pão que nós comemos aqui. É dele que nós precisamos, amém. Não precisamos de mais nada, não precisamos de ídolos, não precisamos deturpar a palavra, não precisamos inventar nada, está tudo aqui relatado. No livro do Apocalipse, capítulo 18 a 20, lá trata do julgamento da grande meretriz. Olha aí, julgamento da grande meretriz, ou seja, um sistema religioso que adulterou a palavra de Deus. E isso já vem quantos séculos? A palavra sendo adulterada, coisas sendo colocadas no lugar de Deus, sistemas sendo criados, e os homens não tendo experiência com Deus no dia a dia, os homens não descobrindo quem verdadeiramente é Deus. E nós estamos nos aproximando de um tempo muito perigoso, um tempo no qual se chama grande tribulação, um tempo quando haverá o governo mundial, e nesse tempo do governo mundial haverá uma adulteração completa da religião, um sistema, sincretismo religioso, apenas para aplacar a fome de Deus no coração das pessoas, para que eles não fiquem sem religião. Então eles vão criar um sistema, pega um pedacinho daqui, um pouquinho do islamismo, um pouquinho de cristianismo, um pouquinho de judaísmo, um pouquinho de, enfim, e vão formar uma religião. Mas que religião será esta, que será formada dentro, talvez, de poucas décadas? Na verdade, uma religião sem Deus, uma religião sem Cristo, uma religião sem cruz, uma religião sem Espírito Santo, uma religião sem salvação, apenas uma religião humanista,
uma religião apenas, né, para um convívio social e mais nada. Será muito triste a religião desse tempo. Um segundo ponto que nós encontramos aqui, capítulo 40, verso 21 a 26. Deus, realidade ignorada por muitos. Já é uma realidade ignorada. Olha o que diz o texto: acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Cada questionamento aqui traz a realidade do Deus ignorado. Acaso não sabeis? Sabemos. O mundo sabe. Nós temos um saber informativo sobre Deus, mas é um saber que não muda a vida de ninguém. É um saber que não afeta a vida da pessoa. Conhece Deus de ouvir falar, mas esse conhecimento não muda nada. A pessoa permanece a mesma e talvez cada dia pior. Não tira a maldade do coração humano, não converte o coração humano. Então, o que adianta saber que existe se não há transformação, se não há mudança? Mas aquele que encontra-se com Deus, verdadeiramente tem um encontro com Deus, essa pessoa é mudada, essa pessoa é transformada, porque é impossível que um homem tenha um encontro com Deus e permaneça da mesma forma, permaneça no erro, no pecado, na ignorância, na maldade. Não, Deus é aquele que transforma o ser humano. A segunda pergunta: porventura não ouvis? Ainda verso 21. Sim, estamos cansados de ouvir. O tema Deus está até desgastado. Já nem quase mais se fala. Evita-se falar no tema Deus, porque é um tema que já ficou desgastado. As pessoas não estão mais predispostas a refletir detidamente sobre o assunto Deus, e tratam Deus levianamente, como apenas um produto de consumo, algo que pode ser acessado em um momento de crise, porque até aqueles agnósticos, no momento da crise, recorrem a Deus. Os céticos, no momento de dor e muita crise, resolvem clamar a Deus, ou então aceitam uma oração. Outra pergunta: não vos tem sido anunciado desde o princípio? Sim, desde o princípio. Deus não deixou a humanidade sem revelação, sem informação. A ideia de um Deus que está presente em todas as culturas, ela foi divulgada. E todos, até os aborígenes, os indígenas, têm uma ideia de um Deus. Agora, a revelação desse Deus, ela foi progressiva. Deus foi revelando progressivamente ao mundo. A princípio, os profetas diziam: assim diz o Senhor. Sentença do Senhor. Era comum os grandes profetas do passado dizerem ou se dirigirem ao povo desta forma. E os profetas tentaram dar uma ideia de quem era Deus. Olha, Deus, ele tem este atributo, Deus é isto, Deus é aquilo, Deus pensa dessa forma, aqui está a palavra de Deus. Então eles foram trazendo uma ideia sobre este Deus. Mas, no entanto, isto tudo não foi suficiente para que nós entendêssemos de fato a pessoa de Deus. Foi preciso Deus se humanizar. Foi preciso Deus vir até nós. E aí nós temos toda a maravilhosa história da vinda de Jesus a este mundo.
ele se humanizando, ele resolveu ser um de nós, ele se encarnou, ele desceu até nós, ele nasceu do ventre de Maria, não foi gerado por José, mas foi gerado pelo Espírito Santo de Deus, para que ele não carregasse a semente do pecado. Ele veio de forma sobrenatural, ele nasceu como nascem todas as crianças neste mundo. Ele teve uma infância que precisou ser cuidado também, como qualquer criança. Ele cresceu, ele se desenvolveu, ele andou pelas ruas da Palestina, ele bebeu da nossa água, comeu do nosso pão, ele viveu entre nós como homem, mas também era e é o Filho de Deus, aleluia, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. E aí nós temos, esta maravilha, a identidade de Jesus Cristo, Deus e homem também. Isso é muito difícil para algumas culturas entender, como por exemplo os muçulmanos, que não conseguem entender Deus gerando um filho, Deus vindo até nós, e ainda um Deus que se deixa ser abatido, um Deus que se deixa ser levado à cruz, como aqueles soldados e aquelas pessoas que estavam ali ao lado da cruz, e elas diziam: desça da cruz e creremos em você. Você que disse que destruiria o templo e em 3 dias reconstruiria. Ora, esse templo demorou 45 anos para ser construído, e você diz que agora em 3 dias vai reconstruí-lo. Ah, quanta falta de entendimento. Jesus falava do templo da sua vida, seu corpo, que no 3º dia ressuscitaria dos mortos. Aleluia. É isso que nós precisamos, meus amados, conhecer quem é esse Deus, esse Jesus que nós adoramos, esse Jesus que Atos capítulo 4, verso 12, diz que só existe um nome dado entre os homens, através do qual importa que sejamos salvos. Um nome só, nenhum outro. Não tente achar outro redentor, outro salvador, outro mediador entre você e Deus. Só existe um, o nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus Cristo. Só Ele salva, só Ele cura, só Ele liberta, só Ele recebe as palmas do seu povo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode glorificar, Ele é digno. Pode glorificar. Só existe um nome dado entre os homens: Jesus Cristo, Jesus Cristo. E o inferno treme diante desse nome, os demônios tremem, Satanás treme, porque ele sabe quem é Jesus Cristo, o Deus eterno. Ainda no verso 21, ou não atentastes para os fundamentos da terra? Não atentastes para os fundamentos da terra? Na verdade, eu creio que poucos prestam atenção aos fundamentos da terra, aos fundamentos de todo esse sistema tão perfeito que nós temos aqui. Mas basta você parar um pouquinho, você pegar algum livro de astronomia, você entrar, no Google, no YouTube, pegar esses vídeos tremendos que nós temos ali, e aí nós vamos começar a entender ali as leis fixas de Deus, as leis tão precisas de Deus para que tudo isso funcione. O nascer do sol, o ocaso do sol, as estações com as suas implicações no clima, na florescência de todas as plantas, a luz, a fotossíntese, as fases da lua e suas influências sobre a terra, o movimento das marés, a circulação dos ventos, as correntes marítimas. Há tanta sabedoria para se abstrair de todo esse sistema que está aí criado e mantido por Deus.
a contagem do tempo, por trás de cada ano que se passa, está um grandioso fato astronômico. A passagem da Terra pelo mesmo ponto que ocupava 365 dias antes do seu movimento de translação na órbita do Sol. Tudo funcionando de uma maneira tão perfeita. Por isso que todo ano, 365 dias. E às vezes, quando chega lá no bissexto, 366 dias para compensar aquelas pequenas variações. Quem que regulou tudo isso? Tudo isso é o acaso? É uma explosão? Um Big Bang? O que é isso? E tudo se organizou de forma tão precisa. Quanta beleza em tudo que está aí. Numa simples folha de uma planta, você pega, coloca, né, lá no, como chama ali o microscópio. Obrigado, pastor David. Márcia não está aqui, né? A Márcia que gosta de ajudar, quando falha, aí ela já, né, coloca lá no microscópio, aí você vê a beleza da célula, de todas as partes que compõem a célula. Que sistema maravilhoso. Por isso que o Salmo 104, 24 diz: que variedade, Senhor, nas tuas obras, tudo criaste com sabedoria, cheia está a terra das suas riquezas. Cheia está a terra das suas riquezas. E os homens estão aí, explorando, tentando ver, né, já estudando certas peculiaridades, nanopartículas, que estão aí, coisas que estão aí desde o princípio do mundo, da criação. Ora, parece que nós criamos um Deus à nossa própria imagem, um Deus para servir os nossos caprichos. Será que o conceito que temos de Deus, ele bate com as descrições que estão aí, a partir do verso 22? Verso 22 diz que ele está assentado sobre a esfericidade da terra. Olha aí. Então fala do quê? Da grandeza desse Deus, que enche, permeia a tudo. E nós somos como gafanhotos, diz aí, pequeninos, ou seja, frágeis, né? Pessoas que duram muito pouco tempo. Hoje estamos, amanhã poderemos não estar. A vida é muito fugaz, curta. Salmista diz 70 anos, alguns 80, ou um pouco mais. Mas tudo passa rapidamente e nós voamos. Por isso aproveite o hoje, viva o hoje da melhor forma possível. Viva para Deus, tenha Deus, porque a eternidade não pode ser mensurada, não pode ser medida. Mas esta vida aqui é muito curta. O verso 23 diz que ele reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes. Então está falando da soberania de Deus. O juiz parece ser algo tão importante, um rei, um presidente, um primeiro-ministro, mas daqui a pouco passa. Essas pessoas que se acham tão importantes, elas passam, e muitas delas vão encarar a eternidade sem Deus. Você pode não ser uma grande autoridade, mas você é filho e filha do Deus vivo, aleluia, e você viverá na eternidade com o Senhor. Verso 25 diz que ele é santo. Olha aí, o que é isto? Ter um Deus que é santo, ou seja, um Deus que é distinto de toda a criação, um Deus que é incomparável. Essa é uma das doutrinas mais belas da Bíblia, a santidade de Deus. A santidade de Deus. 7 em cada 12 referências ao nome de Deus no Antigo Testamento falam dele como santo. E o que é isto? Ser santo significa que ele é perfeito. Deus é perfeito. Não há nada falso nele, destrutivo,
imperfeito. A natureza essencial de Deus é a natureza da perfeição. Por isso que ele diz: sede vós também perfeitos, como é perfeito o vosso Pai celestial. Amém? Em Deus a perfeição é essencial, faz parte da essência dele. Agora, em nós não, é adquirida, né? Pela graça dele que nós tentamos ser perfeitos. Verso 26, ele é quem governa o cosmos, e ele convida o homem a tirar os olhos do próprio umbigo e levantar os olhos para os céus, né? Levante os olhos para o céu, para que possa contemplar esse Deus maravilhoso. É o que ele diz aqui, verso 26, levantai ao alto os olhos e vede, quem criou estas coisas todas? Aquele que faz sair o exército de estrelas, todas bem contadas. E diz aí que nenhuma delas falta, porque ele tem o controle de tudo, de todas elas, milhões de estrelas. Aleluia. Então esse é o nosso Deus, soberania de Deus. Quando lemos sobre a soberania de Deus, nós lemos sobre um mundo que foi criado do nada, ex nihil, do nada. O filósofo dizia que do nada nada se tira, né? Então Deus tirou do nada, né? Ele criou a partir do nada, e disse: Deus haja, e passou a existir. Então nós temos que glorificar esse Deus que nós servimos. E terceiro pontinho, nós já estamos terminando. Deus, objeto da reclamação do ser humano, verso 27 a 31. Então o verso 27 expõe aí alguns queixumes naturais das pessoas. Então aqui diz: o meu caminho está encoberto ao Senhor, o meu direito passa despercebido ao meu Deus. E tem pessoas que também acham dessa forma: olha, Deus não olha, não está olhando para mim, Deus não está enxergando o que eu estou passando, Deus me ignora, Deus acha que eu sou a pior pessoa do mundo, a pessoa terrível, pecadora. Deus está ignorando a minha causa. Será que Ele não vem ao meu encontro? Será que Deus não está ouvindo aquilo que eu estou pedindo para Ele? Os queixumes que nós temos contra Deus. Então este pensamento de amargura contra Deus não é bom, não é construtivo. Nós precisamos aprender a esperar em Deus. Salmista 40, verso 40, capítulo 40, esperei de que forma? Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. É assim que Deus trabalha. Nós queremos dar ordens para Deus, nós queremos determinar. Há muitas pessoas aí que estão determinando, como se fossem pessoas muito poderosas, que vão prevalecer diante de Deus, determinando. Eu determino, não pode determinar nada. Nós estamos totalmente na dependência desse Deus, aleluia. Então, amados, nós temos muitas vezes uma ideia distorcida de Deus. O Eugene Peterson, ele diz que nós criamos um Deus industrializado. Olha aí, criamos um Deus industrializado, bem próprio, né, da nossa era. Então o Peterson diz: há congressos e conferências que dão a injeção de ânimo que precisamos, há livros, vídeos, seminários que prometem nos dar solução cristã para qualquer coisa que nos esteja faltando na vida, há pastores especializados em coach, hoje virou moda, camarada agora não basta mais só a chamada pastoral, aí ele precisa lá se especializar em coaching, para maximizar a sua performance. Há pastores expertos em psicologia, marketing e autoajuda. Mas uma coisa eu digo para você:
não coloque expectativas erradas a respeito de Deus. Aleluia. O único que realmente pode ajudar você, mais do que quaisquer especializações que esses pastores tenham, é o Supremo Pastor, o Senhor Jesus Cristo. Ele conhece-nos profundamente, Ele sabe realmente como nos fortalecer, como dar na nossa vida, né, um upgrade, né, como tratar a gente, como melhorar, como levantar sua autoestima, como te encher de graça, de poder, de forma que você sai de um culto pulando, cheio da presença e da graça de Deus, mais do que você ganharia em quaisquer escritórios por aí de especialistas, mais do que o psicólogo poderia fazer com você. É Jesus, é o Espírito Santo, é a entrega da vida para Ele, é se render na presença desse Deus e sair cheio da presença dEle. Não há coisa melhor do que isto, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Concluindo, verso 28, não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento? Que Deus maravilhoso, Ele jamais estará prostrado. Não tem aquele dia em que Deus vai falar, hoje não estou muito bem, né? Olha, hoje eu não acordei muito bem, porque Deus não dorme, né? Hoje estou meio chateado, estou aborrecido. Não, nós vamos sempre encontrar em Deus o abrigo, sempre encontrar em Deus o amigo, e é isso que Ele deseja de cada um de nós. Ele quer ser seu amigo. Você é amigo de Deus? Você tem sido amigo, mas amigo mesmo de Deus? Pense nisso. Terça-feira eu compartilhei aqui na reunião de oração uma pequena historinha de um moço da construção civil, um trabalhador, um moço da construção civil, e havia perto do prédio onde ele estava trabalhando, uma igreja evangélica, um templo, e aquele moço começou no horário mais ou menos de 11h30 a meio-dia, que era o horário que ele era liberado para o almoço, ele começou a frequentar aquele templo, e ele entrava, se dirigia até a frente, o altar, e ele fazia uma breve oração, e ele saía. E o pastor ficou observando, não conhecia o moço, e passaram-se algumas 2 semanas, e aquele moço todo dia vinha religiosamente, dobrava o joelho, orava, saía. E o pastor resolveu abordá-lo então, e disse, eu tenho visto que você tem vindo aqui todos os dias, e você dobra o joelho, ora, e logo sai, qual é o seu nome? E ele disse, e você frequenta aqui alguma igreja? Ele disse, não pastor, eu moro muito longe daqui, eu estou trabalhando aqui nesse prédio que está sendo construído aqui pertinho, mas eu sinto uma necessidade muito grande de orar, e eu não sei ainda nem orar direito, pastor, mas eu tenho alegria de chegar aqui, dobrar o meu joelho e orar. E o pastor então disse, mas se você não sabe nem orar direito, o que você fala então na sua oração? E o moço diz, olha, eu dobro o meu joelho e eu digo, meu amigo Jesus, obrigado pela salvação. Meu amigo Jesus, está tudo bem entre nós, meu amigo. E eu levanto e vou embora. Que bom, que comunhão gostosa. Passaram-se alguns dias, o moço não vinha mais para aquele momento de oração. O pastor ficou preocupado. Será que aconteceu? Ele não está vindo aqui orar. E o pastor resolveu ir até o prédio que estava em construção. E chegando lá, o pastor perguntou pelo nome dele. E os colegas ali disseram, ele está internado. Ele sofreu um acidente aqui na obra. E ele está no hospital, está internado. O pastor então foi até o hospital,
para fazer a visita àquele moço. Quando o pastor chegou na porta, a enfermeira que estava saindo do quarto disse: o senhor veio visitar o moço? E ela disse: sim, eu sou o pastor da igreja, eu vim visitá-lo. Ela disse: ah, que bom, porque esse moço está sozinho já aqui há quantos dias e não recebe uma só visita. Que bom que o senhor veio. Aí ela se despediu, o pastor entrou no quarto e o moço disse: eu escutei a conversa e não é certo o que essa moça falou, não. Eu estou sendo visitado, sim, todo dia. Vem aqui uma pessoa, fica aqui do meu lado, pega da minha mão e diz: meu amigo, eu vim visitar você. E visitava aquele homem todo dia. Aleluia. Glória a Deus, porque Jesus visita os seus filhinhos. Eles nunca ficarão sozinhos. Aleluia. Acho que dá tempo de repartir mais uma história. Deixa queimar. Aleluia. Senhor está neste lugar. Deus está tratando com vidas hoje aqui. Pessoas que esfriaram no relacionamento com Deus. Pessoas que não têm mais falado com o Senhor. Que estão frias, não sentindo mais a presença santa dEle. Havia um homem numa igreja muito consagrado. O pastor gostava muito dele, sempre ativo, participativo em tudo. E de repente aquele homem caiu enfermo. E o pastor foi até o hospital visitá-lo. E chegando lá, ao lado da cama, havia uma cadeira colocada ali. E o pastor disse para ele: havia alguém aqui com você agora? Ah, pastor, não, isso aí é um hábito que eu tenho já há muito tempo, pastor. Eu coloco uma cadeira, e isso eu fazia também em casa, eu colocava uma cadeira ao lado da minha cama, e eu chamava Jesus. Eu dizia: Jesus, sente-se aqui nessa cadeira. E Jesus, ele cria piamente, Jesus se assentava ali, e ele conversava com Jesus, como alguém conversa com o melhor amigo. E o pastor falou: nossa, que interessante, gostei, desse relacionamento que você tem com Jesus. E o pastor esteve um tempo com ele, oraram, o pastor se despediu. Passaram-se alguns dias, de repente chega no gabinete pastoral a filha daquele homem, e trazendo uma notícia triste. Ela disse: pastor, papai partiu para a eternidade. Ontem ele havia melhorado, ele estava tão bem, pastor. Aí de repente ele partiu. Só uma coisa que eu não entendi direito quando eu cheguei no quarto: a cabeça dele não estava no travesseiro, a cabeça dele estava numa cadeira ao lado da cama. Aleluia, glória a Deus. Repouse a sua cabeça sobre seu melhor amigo, Jesus. Ele é tudo o que o profeta diz aqui que ele é. Ele faz forte ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Ele transforma seu cansaço em força. Ele renova, até mesmo os jovens que são exuberantes. Há momentos que se sentem cansados, se sentem vazios, se sentem sem direção. Mas quando se aproximam desse Deus, a vida ganha um novo sentido. Entregue sua vida nas mãos do Senhor. Deixa Deus governar a sua vida, e você construirá uma vida feliz. Que Deus abençoe sua casa, sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Recline a sua fronte, mesmo assentado. Quero orar neste momento pela sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, tua palavra foi predicada nesta noite, e o Senhor conhece o íntimo de cada coração. O Senhor é aquele que vê, é aquele que ouve,
é aquele que está presente, e eu entrego cada pessoa que o Senhor trouxe hoje aqui, para que o Espírito Santo toque o coração, para que o Espírito Santo unja a cabeça com óleo, para que o Senhor traga o alívio, a paz, a direção que essas pessoas necessitam, e elas tenham uma semana tranquila. Eu repreendo no nome de Jesus, na autoridade do Senhor, toda seta maligna enviada contra essas pessoas. Eu repreendo em nome do Senhor toda obra de destruição, que cesse em nome de Jesus, e que essas pessoas, ó Deus, recebam nesta noite um toque do Espírito Santo de Deus nas suas vidas, em nome do Senhor Jesus. Completa a obra, fala aquilo que este mensageiro não pôde falar, mas que o Espírito Santo pode fazer a obra nesta semana, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Todos digam amém, Jesus. Amém. Vamos Pai, esse Deus que é glorioso, por gentileza, se coloque comigo. Não há palavras, Senhor, para expressar quanto o Senhor é grande. Não há palavra para mensurar o vosso tamanho. Tu és altíssimo, grandioso. Por isso nós declaramos, Pai. Sentado, cantíssimo, no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja o louvor, seja a honra. Seja a honra, seja a glória, seja a glória, seja o domínio, pelos séculos dos séculos.